Olá, meu nome é Raíssa Matias, acadêmica de enfermagem pela Universidade Federal da Paraíba, autora do projeto intitulado de avaliação do efeito da aromaterapia com óleo essencial do lavandula angustifolia sobre a ansiedade em professores de escolas públicas. O plano de trabalho intitulado de efeito da aromaterapia por inalação em adultos com ansiedade, uma revisão sistemática, tendo como orientador o professor Dr. João Euclides Fernandes Braga e o programa PIBIC UFPB-CNPq. O objetivo de desenvolvimento sustentável desse trabalho é saúde de qualidade. Bom, questões pessoais e preocupações, elas podem gerar níveis de ansiedade de leve a moderado nos mais diversos grupos sociais e pode prejudicar nos processos de aprendizagem e nos procedimentos hospitalares também. A ansiedade, né, ela é definida como uma sensação de apreensão e de sentimentos subjetivos, que está o nervosismo, a preocupação. Ela pode ser compreendida através de dois conceitos, que é a ansiedade-estado e a ansiedade-traço, o qual estado é o estado transitório emocional que vai mudando ao longo do tempo, e traço aquela reação pessoal, como a pessoa vai reagir a um estímulo estressor externo, certo? Ou ameaçador. A aromaterapia, que é uma PICS, é uma prática integrativa complementar do SUS, ela tem um alto potencial terapêutico, pois cada espécie de flor, de fruto e de folhas utilizados para a fabricação desse óleo, por meio de um processo químico chamado de destilação, esses compostos químicos do óleo, ele vai interagir com o indivíduo que inala, que utiliza. Então, a fim de melhorar e proporcionar esse bem-estar físico, emocional, mental, espiritual. Então, o objetivo da nossa revisão sistemática é identificar os ensaios clínicos realizados com aromaterapia por inalação e discutir seu potencial terapêutico complementar na ansiedade em adultos. A metodologia dessa revisão sistemática se deu da seguinte forma: primeiro, formulamos uma pergunta utilizando a estratégia PICO. 2, a coleta de dados, que é a identificação desses estudos. Houve a seleção e, com isso, as exclusões também. A definição das características de elegibilidade. E quinto, que é a análise dessas evidências científicas que foram selecionadas. A formulação, né, da pergunta foi utilizando a estratégia PICO, que P significa participantes, seres humanos e roedores, I, intervenção, que é o método da aromaterapia, C, comparação, que tem o grupo controle, e O, que é os resultados, que é o desfecho. Então, a pergunta se deu: quais os efeitos do uso da aromaterapia por inalação sobre a ansiedade? Para a busca dos estudos, a gente utilizou os descritores aromaterapia, óleos essenciais e ansiedade na língua inglesa para realizar a busca nas plataformas Lilac, Cielo e PubMed. Esses descritores, eles foram seguindo a seguinte ordem em operadores booleanos: aromaterapia, OR, óleos voláteis and exient, e buscou tanto nos títulos como nos resumos dos estudos. A gente incluiu os ensaios clínicos que tinham apenas pertinência à nossa pergunta norteadora dessa revisão sistemática e excluiu os estudos, o quais os experimentos foi realizado com pessoas inferior a 18 anos, ou seja, crianças e adolescentes, e superior a 60 anos, que são idosos, bem como aqueles que aplicaram também a aromaterapia por outras vias de administração que não fosse a inalação em pelo menos um dos grupos experimentais. Esses dados extraídos, eles foram selecionados como autor e ano, objetivo, tipo de estudo, amostra, país, método de avaliação da ansiedade, óleo essencial de utilização, método de aplicação desse óleo, resultados e se a utilização do óleo alterou ou não os níveis de ansiedade. A gente analisou esses artigos a partir de 19 de maio até 26 de agosto de 2021 e foi encontrado o seguinte quantitativo de estudos. Na Lilacs, foi encontrado 18 estudos, 17 foram excluídos e apenas um selecionado. Na Cielo, 2 artigos encontrados e os 2 foram excluídos. E na PubMed, 67 artigos foram encontrados, 32 excluídos e 35 selecionados, tendo um quantitativo total de 36 estudos. Desses 36, apenas 16 correspondiam aos nossos critérios dessa revisão sistemática. Então, a gente obteve os seguintes resultados, né? Viu que existe uma grande variedade de trabalhos utilizando os mais diversos óleos essenciais, visto que pode ser extraído tanto de flores, de frutos e de folhas.
Então, há um aumento bem significativo de publicações nos últimos 10 anos. Então, de 2010 a 2020, tem o maior número de publicações e grande maioria são em países asiáticos, tá? Nas bases de dados, a gente viu que a maioria foi encontrada na PubMed, seguido da Linux. E segundo os objetivos, a gente pode observar que grande parte dos estudos verifica o efeito da aromaterapia com ansiedade, mas também tem estudos com relação à dor, a estresse, a sono e nos mais diversos grupos sociais. Em relação à amostra, ela variou de 17 a 361 participantes encontrados nos estudos, dentre eles pacientes que eram submetidos a algum procedimento hospitalar ou ambulatorial. A gente pode observar também, em relação ao tipo de estudo, que o que predominou foram os estudos transversais, com um quantitativo de 12 estudos e 4 longitudinal. E a gente pode levantar uma hipótese que esse resultado ele se dá devido ao curto espaço de tempo que os pesquisadores acompanham esses participantes, né, devido ser um procedimento ansiogênico investigado na amostra. Em relação ao instrumento para avaliar a ansiedade, o que predominou foi o inventário de ansiedade de traço estado, que é o IDATE, que avalia a ansiedade antes e após a aplicação da aromaterapia por inalação nos participantes da pesquisa. Em relação aos óleos essenciais que foram utilizados nos estudos, a gente tem uma sequência de maior utilização, que é lavanda, citrus aurantium, melaleuca, gerânio, rosa damascena, alecrim e ylang-ylang. O método de aplicação foi de 2 a 5 gotas de óleo essencial em uma bola de algodão, numa gasa, no cotonete, no difusor ou numa toalha, e a distância desse equipamento com o óleo até o nariz, ela variou de 7 a 25 centímetros e o tempo de aplicação de 3 minutos a 2 horas. Portanto, podemos concluir com essa revisão sistemática que existe um aumento bem relevante dos ensaios clínicos nos últimos 10 anos, conforme eu tinha falado anteriormente, o maior número de publicações entre o ano de 2010 e 2020, e foi encontrada uma variedade de espécies de flores, de frutos, de folhas, desses óleos essenciais sobre a ansiedade. Ele foi mais utilizado pela via de inalação, esses óleos essenciais. Em relação aos óleos utilizados, de maior utilização foi o de lavanda e citrus aurantium, que apresentou um bom efeito ansiolítico em adultos. Contudo, né, ainda se faz necessário que mais ensaios clínicos eles sejam realizados em países da América, que se encontram no nosso país, o Brasil, porque conforme foi identificado nessa revisão, há um pequeno número de estudos encontrados nesse continente. O que predomina são os países asiáticos. Gostaria de agradecer primeiramente ao professor Dr. João Euclides pela oportunidade de me orientar nesse projeto de iniciação científica, ao doutorando Alan Leite pelo apoio e orientação, a doutora Flávia Leite pelo apoio e orientação e a Propesc da Universidade Federal da Paraíba e ao CNPq. Obrigada.